Bom, antes de a gente começar a falar sobre o tema dessa apresentação, né, sobre o poder do Blue Team na defesa cibernética, eu vou falar um pouco sobre o Red Team, né, fazer uma comparação entre eles para que a gente possa entender, né, o poder do Blue Team na defesa cibernética. O Red Team, vamos pensar da seguinte forma, né, uma partida de futebol, né, uma partida de futebol a gente tem os goleiros, não tem o goleiro e os defensores, né, e contra vocês ali, tem os meio-campistas e o atacante, que são do outro time. Então, basicamente, é essa forma, né? O time adversário, ele vai te atacar para que encontre alguma brecha para fazer o gol. No mundo da segurança da informação é a mesma coisa, né? Tem o Blue Team, que ele vai defender, né, de todas as formas ali, né? Controlando o ambiente, monitorando, aplicando as atualizações nos sistemas que estão com vulnerabilidades, né, protegendo de uma forma em si o ambiente. E o Red Team ele vai tentar encontrar alguma brecha de segurança para tentar fazer o gol, né, para tentar atacar ali e com o objetivo principal encontrar uma falha e acessar o ambiente, tá? Mas ambos eles trabalham com o mesmo propósito, que seria o quê, né? O benefício para o ambiente, né? Que é saber do que o seu time é bom na defesa e o que o seu time está com aquela, vamos dizer, dificuldade que um atacante real ele pode entrar, né? Pode ter essa facilidade de entrar. Então, mesmo sendo times, né, diferentes, eles trabalham ali no mesmo propósito, que é a defesa cibernética. Bom, deixa eu voltar aqui, desculpa. Vamos falar agora, né, sobre o poder do Blue Team, entrar no assunto mesmo na defesa cibernética, né? Eu vou falar hoje sobre monitoramento, a importância do monitoramento, né, na defesa cibernética, falar sobre proteção de endpoints, gestão de vulnerabilidade, processos e, por fim, sobre resposta a incidentes, tá? Eu vou trazer exemplos ali, né, de uma forma prática, como a gente vai se comportar, né, para monitorar, responder o incidente de uma forma ali bem simples ali para vocês. Começando como monitoramento, né? Se você tem um ambiente monitorado, né, um ambiente onde você consegue enxergar tudo, né, que você tem de rede, aplicações, endpoints, vulnerabilidades, né, dentro do ambiente, você tem uma maturidade, né, de segurança melhor. Então, a gente precisa ter elementos de monitoramento essenciais ali para que a gente tenha ciência, né, de quanto seu ambiente está seguro, né? A gente precisa também estar monitorando as conformidades, né, verificar se um usuário não está compartilhando a senha com outro colaborador, né, verificando se eles estão seguindo a política de segurança da informação, né? E a gente precisa também estar de olhos abertos ali aos eventos de segurança, né, aos logs, né, ter o monitoramento das ameaças, não só do mundo externo, mas também do mundo interno ali, né, às vezes, para que um ataque ocorra. Não basta que seja somente do mundo externo, mas alguém de dentro do ambiente, ele consegue fazer um estrago imenso na empresa que você trabalha, tal. É importante a gente ter essa visão que vamos dizer assim, a falha não está só, a ameaça não está só no mundo externo, mas também está ali dentro de onde você trabalha. E a gente precisa ter métricas e relatórios, né? A gente precisa apresentar isso ali para os gestores ali que a gente trabalha, né? Até mesmo mostrar, né, a evolução do ambiente no monitoramento. Eu trouxe aqui 3 exemplos, né, para discutir, né? Um deles é o Firewall, né? O Firewall é a primeira barreira de proteção que a gente tem ali para monitorar, né? E para que serve o Firewall, né? O Firewall é a primeira camada ali, né, de proteção que ele vai liberar o controle do tráfego ali da sua rede local para a sua rede de internet, né? Então, não adianta, né, a gente ter só soluções de segurança, como, por exemplo, o Firewall, né, uma solução excelente, né, essencial para o ambiente, se ele está mal configurado, né? A gente precisa ter regras de funcionalidades que liberam somente aquilo que é permitido. Por exemplo, quem tem um serviço X,
eu pego a origem, que é o serviço X, e vou liberar somente o destino final. Não vou liberar o serviço completo, tudo para tudo. Não, eu pego a origem, que é o serviço, mais o destino lá que eu preciso liberar, né? Então, não adianta ter só soluções de segurança se as configurações estão realizadas ali de forma errada, né? Continuando ali com o Fire e também nas soluções de segurança de informação, né? Hoje em dia a gente não pode ter soluções de segurança somente voltadas para aquele princípio, vamos dizer assim, específico, né? Um Fire, por exemplo, hoje a gente tem firewalls de novas gerações, né? A gente chama de firewall de novas gerações. Ele é um aprimoramento, né, do firewall, né, que a gente chama de firewall. Para quê? Para que a gente consiga detectar e ameaças e também bloqueá-las. Então, a gente precisa ter essa, vamos dizer assim, essa solução que vai agregar serviços ao serviço original, né, daquilo que ele foi contratado assim, para fazer. Então, o Firewall, né, ele tem um papel importantíssimo dentro de uma rede, porque é onde ele vai passar toda a comunicação ali, né, todo o tráfego de rede vai passar por ali. E continuando, né, com as soluções de segurança, a gente tem o CIEM, né? O CIEM, ele vai te trazer, né, te dar uma visibilidade imensa dentro da parte do monitoramento. Por quê? Ele vai coletar, né, correlacionar também todos os logs que tem dentro do seu ambiente, né? Ele vai pegar os logs da rede, das aplicações, dos seus endpoints, né? Das vulnerabilidades que tem ali de cada endpoint, né, ou da rede, ou seja, e vai correlacionar isso para que a gente visualize de uma forma bem simples, né? Claro, volto naquela mesma questão, né? Para que eu consiga visualizar todo o ambiente, eu preciso que cada, né, logs desse esteja configurado no CIEM. Então, o fator da solução de segurança é muito importante. Sem as soluções de segurança, a gente não consegue trabalhar no mundo que a gente vive hoje de tecnologia e segurança da informação, mas a boa configuração é essencial. Então, quando a gente fala, né, de solução, a gente precisa ter também a boa, vamos dizer assim, as melhores práticas ali na implementação. Então, se a gente tem isso configurado da maneira correta, a gente vai receber esses logs, né, de forma completa. Então, a gente vai conseguir, através da solução do CIEM, verificar de forma proativa, né, tudo o que está acontecendo no ambiente. Como, por exemplo, alguém está tentando fazer uma movimentação lateral de um equipamento para o outro. O CIEM, se a gente fosse fazer isso manualmente, tá? Deixa eu até parar e voltar, né, na parte de fazer manualmente. A gente tem todas essas soluções, mas o Blue Team ele precisa também saber fazer isso de forma manual, né? Não confiar somente na solução. Tá? Nem sempre a solução vai estar ali para te ajudar. Então, saber fazer manualmente também é o grande diferencial para quem trabalha ali com Blue Team, tá? Voltando, então, referente à movimentação lateral, quando um atacante ele conseguir acesso ao equipamento, ele vai tentar se mover lateralmente para outras máquinas, né? Então, o CIEM ele vai alertar de forma rápida, ó, o usuário X está tentando se mover lateralmente para outras máquinas. O que a gente vai fazer? De forma rápida, bloquear aquele usuário, né? A gente precisa ir até o usuário, o que você está fazendo na máquina? Às vezes nem ele está fazendo, não. É um malware que infectou a máquina dele e está tentando se executar algum código para passar para outras máquinas, né? Então, o CIEM vai trazer isso de forma rápida. Você não tem que ficar entrando máquina por máquina para saber qual né, está tentando se movimentar. Ele vai trazer resultado bem rápido e simples para a gente, né? Uma forma bem visual, bem tranquila para a gente. Então, assim, um outro exemplo que eu posso te dar aqui é a elevação de privilégio, né? Quando tem a elevação de privilégio na rede, que é o quê? Um usuário que ele tem uma senha, um privilégio comum, ele tenta fazer a escalação de privilégio, ganhar privilégio administrativo para chegar até os servidores, aí para algum serviço, para a aplicação, ou seja, ou para contaminar o ambiente, né? Então, a solução do CIEM ele vai nos ajudar também
nesse sentido, né? Ou seja, de forma bem rápida, simples, a gente vai saber o que fazer e vamos aí cortar o mal pela raiz, né? Não deixar o atacante ali conseguir elevar seu privilégio, conseguir se mover, contaminar outras máquinas. Então, se a gente tem isso de forma rápida, a gente consegue eliminar logo no início, né? E continuando, né? E quem pode ficar olhando ali para o CIEM, né? Então, quem trabalha muito perto do CIEM é o time de SOC, né? Uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Porque fica ali 24/7 olhando, né? Para essa solução, monitorando o ambiente. Então, o time de SOC tem um papel fundamental, né? Ajudando o Blue Team, né? Na defesa cibernética, porque ele está ali monitorando 24 horas o seu ambiente, 7 dias por semana, e ele que vai ser, vamos dizer assim, que vai ter a primeira ação, ele vai fazer aquele bloqueio, né? E se ele não conseguir, ele vai escalar para o time de resposta a incidente. Mas o time de SOC, né? Que a gente fala Centro de Operações de Segurança, ele tem um papel fundamental, porque ele vai, novamente, junto com o CIEM, cortar o mal pela raiz ali, né, desde o início. Passando agora para a proteção de endpoints, né? No mesmo sentido ali do Firewall, né, as soluções, né, precisam ser evoluídas, né, precisam de melhorias. Antigamente a gente tinha só os desktop, né? Hoje em dia não. A gente tem notebooks, tablets, smartphones, IoT, né? IoD, né? Que é só o que a galera leva também, o que mais que a galera leva de casa para o trabalho, tem, ou seja, inúmeros recursos, né, que a tecnologia nos está nos proporcionando, e só o antivírus não dá conta nisso, né? Como funciona o antivírus, né? A cada software, a cada vírus, cada malware encontrado, é gerada uma assinatura para esse software, né? O antivírus acaba sendo um software, né? Então, e fica tudo armazenado no banco de dados. Então, quando alguém pega um vírus, um ransom ali, ou um malware, né? Ou seja, alguma ameaça, o antivírus, se ele tiver uma assinatura para essa ameaça, ele faz o bloqueio, né? Mas no mundo que a gente vive hoje, nesse mundo maluco ali de segurança de informação, tecnologia, precisa de evolução, né? Porque vamos dizer assim, os atacantes eles estão também vendo uma forma para que o antivírus não pegue as ameaças, né? Então, a gente precisa evoluir, também tentar estar um passo à frente deles, né? Para que a gente não seja contaminado, né? E como a gente pode fazer isso, né? Utilizando soluções de EDR, XDR e MDR, né? São soluções que não vão, acaba sendo extensões, né, do antivírus, né, que vão nos ajudar a detectar e responder às ameaças. O EDR, principalmente, né, é para os endpoints, né, e o XDR, MDR para o ambiente de uma forma mais geral. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Referente a um comportamento aqui, né? A uma ameaça, né? Aqui foi um malware que ele tentou se passar por um serviço autêntico do Windows para executar um CMD, né? Ao executar um CMD, né? O sistema EDR ele viu esse comportamento suspeito. Então, o que ele fez? Realizou o bloqueio dessa ação, né? Ele viu que aquele serviço de WMI executou um comando em CMD, né? E desse CMD estava executando algo que não tinha nada a ver, né, com o que ele é programado para fazer. Então ele fez a análise, né, do comportamento dessa ameaça e viu que realmente era uma ameaça e fez o bloqueio. Aqui um exemplo para vocês ali, né, ele categorizou o malware como exploit, né, ele estava, né, realmente ele era um serviço que estava rodando no WMI, no serviço do Windows, né, ele estava no processo de memória, e do lado ali, do direito ali, ele também trouxe informações de qual sistema operacional ele estava, né, ele estava no Windows Server, tinha o IP ali, o MAC, né, informações do equipamento
que seria contaminado, né? Mas mesmo assim, né, eu posso confiar, bloqueou, né? Nem sempre eu posso confiar. Eu tenho também um trabalho manual a ser feito, que é ali voltar na máquina, verificar se realmente toda a ameaça foi eliminada, né? Através da solução de EDR também, eu não preciso ir lá na máquina e fazer o isolamento de forma rápida, né? De forma manual. Eu posso ali, né, isolar a máquina da rede, né? Primeiro eu vou isolar essa máquina da rede e vou verificar, fazer as verificações de segurança para que eu tenha certeza que o servidor, né, não tem nenhuma ameaça ali instalada em segundo plano também. Então, e se, vamos dizer assim, e se a gente perder a conectividade com o servidor? Né? Aí não tem jeito, né? Tem que correr lá no servidor e puxar o cabo de rede, até mesmo puxar o cabo de energia. Isso vai depender de situação para situação, né? É igual aquele exemplo, né? A expectativa é a realidade. Às vezes você está numa expectativa, mas a realidade é outra, né? Então, a gente tem que, na hora ali do evento, que a gente tem que pensar rápido e resolver a situação. Opa, deixa eu voltar, né? Outra forma de proteger o endpoint é utilizar um múltiplo fator de autenticação, né? O famoso MFA, tá? Muitas pessoas aí estão acostumadas a utilizar o múltiplo fator de autenticação para as contas pessoais, né? Para as aplicações, né? Mas a gente não utiliza o MFA somente para as contas ali de e-mail, né, das aplicações. Inclusive, quem não tem um múltiplo fator de autenticação habilitado, né, segue a minha recomendação, né, porque mesmo se uma credencial é comprometida, né, aí o atacante só vai conseguir acessar as suas informações depois de uma outra camada de verificação. Então, você não vai entregar isso de forma fácil para ele. Então, é importante que você tenha ali o múltiplo fator de autenticação habilitado na sua conta de e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, ou seja, qualquer aplicação que suporte esse método de autenticação. E quando a gente habilita ali o múltiplo fator de autenticação nos endpoints, né, nos computadores desktop, é no mesmo sentido, né? O atacante só vai conseguir acessar o seu computador depois de você aceitar, né, autorizar o acesso. Um exemplo simples, né? O usuário faz login no computador, ele vai parar, antes de entrar na máquina, ele vai parar numa tela, né? Aí tem várias formas de você receber essa notificação. Via SMS, não é tão mais seguro, mas é uma possibilidade. Via aplicativo, né? Via token físico também. Existem empresas que utilizam um token físico na estação depois, você insere suas credenciais e conecta o token físico, ou através de push, né, no celular também. Então, são várias formas de você validar essa autenticação. Outra forma de fazer a proteção também de endpoints é usando a criptografia. Quando você faz a criptografia ali na estação, você elimina a possibilidade de vazamento de informação, né? Por exemplo, se o equipamento é extraviado, roubado aí, o atacante não vai conseguir, ou a gente vai dificultar a vida dele, né, para tentar descobrir suas informações. Então, é importante ter os equipamentos como criptografia. Outra forma também de a gente eliminar, vamos dizer assim, proteger o nosso endpoint é o bloqueio das portas USB, né? Quando a gente bloqueia a porta USB, a gente elimina a possibilidade de um atacante, né? Ou até mesmo alguém sem maldade conectar um pendrive ali com vírus, né? Ele tira de um equipamento, coloca no outro, né? Vai colocando, vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, quando pensar que não, o pendrive está andando sozinho, tanto vírus que tem. E também tem, hoje em dia, né, tem vários vídeos que ensinam como instalar um software malicioso no pendrive. Então, quando você instala um software malicioso, o atacante ele pode ter, de forma rápida, acesso remoto ao seu equipamento. Então, é um processo simples, que é só o bloqueio das portas USB. Agora, falando sobre gestão de vulnerabilidade, né? É um trabalho, vamos dizer assim, quem trabalha com segurança de informação, né, principalmente o Blue Team, é um trabalho complicado, né? Por quê? A gente precisa elevar o nosso nível de segurança e também, conforme o Luiz falou ali, a gente precisa entregar para o usuário, né, uma forma que não seja tão impactante
também para ele, né? O time ali de segurança ele precisa estar no meio termo ali, elevar a segurança e não diminuir a produtividade, né? Porque se a gente eleva muita segurança, quem está ali no dia a dia, né, vai ter um ambiente ali, vamos dizer assim, mais seguro, mas menos produtivo. E se você tem um ambiente muito produtivo, eu produzo muito, né? Mas, em compensação, a segurança está lá embaixo. Eu posso produzir muito, tipo assim, o meu, vamos dizer assim, meu faturamento é 1 milhão por mês porque eu produzo bastante. Mas se eu levo uma multa, né, referente a LGPD, pelo menos, né, a cada processo ele pode chegar até 50 milhões de reais, né, a cada processo, né? Claro, isso vai depender do faturamento da empresa, não é só uma multa, vai estar, mas, então, eu produzi 1 milhão, mas a sua multa em pagar, vamos dizer, é 10 milhões de reais. Você ficou um déficit de 9 milhões de reais. E adiantou você produzir tanto? Você trabalhou de forma em vão e você está devendo. Então, acaba tendo que ficar ali, colocar na balança, no meio termo ali, né? Ajudar e ser ajudado, vamos dizer assim, né? Beleza? Aí a gente entra na parte da gestão de vulnerabilidade agora, né? Falar um pouco sobre a gestão de vulnerabilidade, que é onde o Red Team eles gostam, né? Porque eles tentam explorar, né, as vulnerabilidades que estão dentro do seu ambiente, né? Eles tentam verificar softwares que estão obsoletos, né? Aplicações que estão com algum tipo de vulnerabilidade. Então, a gente precisa ter uma atenção, né, especial, né, para essa parte de vulnerabilidade. E, da mesma forma, como eu comentei agora há pouco, né, a gente precisa entregar um ambiente que esteja atualizado, né, sem vulnerabilidade, mas também a gente não pode impactar o usuário, né, porque a gente não pode aplicar uma atualização sem... vamos dizer assim, um ciclo de mudança ali, a gente chama de GMUD, né? Tipo, ter um planejamento de mudança. Precisa homologar essas atualizações primeiro, né? Planejar a atualização para um melhor horário ali possível, para não impactar a operação. Claro, nem sempre você consegue, né, vamos dizer, agradar todo mundo, né, conforme a gente já comentou aqui. Mas a gente precisa atualizar. Então, a gente precisa fazer o quê? Minimizar os impactos no momento da atualização, que é fazer, né, homologar, fazer cópias de segurança antes de aplicar uma atualização. A gente precisa ter cuidados, né, quando a gente vai atualizar, né? Ao contrário do Red Team, eles querem isso, quer que o sistema esteja o mais vulnerável possível. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, né, tem, vamos dizer assim, N coisas que a gente pode falar, né? Como, por exemplo, sistemas operacionais, né? Cada dia tem uma vulnerabilidade nova, um sistema operacional, serviços aí, né? Softwares de terceiros, né? Às vezes você, além de ter as vulnerabilidades do sistema operacional, você tem que estar de olho no software de terceiro, como, por exemplo, o Google Chrome, né? Todo dia surge uma atualização nova do Google Chrome devido às vulnerabilidades. A gente precisa estar em alerta, o time precisa estar em alerta para corrigir essas vulnerabilidades, tá? Tem vamos dizer assim, um impacto menor referente ao sistema operacional, mas a gente precisa também dar atenção ao software terceiro, né? Tecnologias operacionais, né? A gente acaba esquecendo, né, de olhar para essas tecnologias, porque são aquelas máquinas de raio-x, vamos dizer, para quem trabalha em construção naval também, são aqueles guindastes, né, que tem um equipamento lá, um Windows XP, que conecta à internet, que ele mexe guindaste para lá, para cá, ele tem vulnerabilidade, são sistemas obsoletos. A gente precisa também, né, ter essa visão, né, de não olhar somente para os ITs, né, as tecnologias, né, mas também olhar para as tecnologias operacionais. E voltando rapidinho ali, que eu acabei esquecendo de comentar também, quando a gente fala de software de terceiros também, né, a gente precisa atualizar, e quando chega o Java, né, tem software de terceiro que é complicado, porque tem, principalmente o pessoal do financeiro, né, o Java tem sistemas que só funcionam na versão antiga, e tem sistema que só funciona na versão nova, e tem usuário que utiliza as duas versões, né. Então, aí a gente fica ali no meio, a gente precisa atualizar, como para atualizar, vai parar a solução.
que a gente vai fazer? Aí a gente tem que correr, né, para deixar o sistema ali, né, isolado dos outros equipamentos ali, né, uma forma de mitigar esse risco, né? Não tem como, não vou atualizar, vou deixar do jeito que está. Não, a gente tem que trabalhar em cima disso também para corrigir esse risco aí, né, essa vulnerabilidade. Tem várias vulnerabilidades para as aplicações, né, SQL Injection, controle de acesso, então a gente precisa corrigir também, né, as aplicações e certificados, né? A gente quando o certificado está expirado, não adianta você ter, eu tenho certificado, mas você vai ver lá, o certificado está expirado, né? Ele está configurado para uma versão antiga de um certificado que tem uma vulnerabilidade. Então, você precisa, além disso também, de ter as correções, melhores práticas nas configurações também, tá? Quando você fala em correção de vulnerabilidade, não é só atualizar, é corrigir também, desativar um serviço que já não está mais, não recebe mais atualização, tá? E como a gente, vamos dizer assim, vai ver para um ambiente da forma ali, uma forma completa, né? A gente novamente vai precisar de soluções de segurança, né? Conforme nessa imagem ao lado aí, né? O sistema ele traz para a gente o nosso Risk Score, né? É um sistema aqui que ele mede a vulnerabilidade do ambiente de uma forma mais completa, né? Ele verifica o quanto o nosso sistema, de uma forma geral, está vulnerável. Ele verifica se os certificados estão expirados, verificar qual máquina tem a maior risco, maior vulnerabilidade, para que a gente possa trabalhar em cima e fazer as correções, né? A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com soluções que vão nos apoiar, né? Aqui eu trouxe exemplo o ASP, né? O ASP é um site, né, além das soluções, a gente tem que fazer pesquisas online, tá por dentro do que está acontecendo ali no mundo de segurança e tecnologia, né? O ASP é um site muito interessante que ele mostra ali as principais técnicas, né, utilizadas ali, né, para um ataque, né, os riscos, né, de segurança. Então a gente precisa estar de olho também para o mundo externo ali também, né, para corrigir as vulnerabilidades e atacar o que mais está acontecendo no momento. Aqui são as chamadas CVE, né, a cada vulnerabilidade, né, que é encontrada em uma aplicação ou no sistema, é criada uma CVE, e nessa CVE é encontrada ali, né, o que ela faz, né, o como pode ser resolvida. Então, cada vulnerabilidade encontrada é registrada como uma CVE. NIST, né? NIST é um framework de segurança ali, né, para fortalecer ali a postura, né, de uma organização, porque ele traz ali as melhores práticas, né? Você vai ver o que precisa ser monitorado, o que precisa ser respondido, recuperado. Então, ele traz um guia ali para você de como você vai trabalhar no seu ambiente, né? Então, são recursos que vão te ajudar, né, a controlar também, né, a vulnerabilidade ali do ambiente, né? Aqui eu trouxe uma outra framework ali de segurança, né, que é o SysControls, né? Ele tem 18 técnicas ali, 18 tarefas, né? Cada tarefa tem subtarefas ali para que você consiga ter uma visão de como está, né, medir o nível de maturidade que está o seu ambiente, né? Ele vai perguntar, você tem um inventário, uma solução de inventário, de software, de hardware, você tem a proteção, né, dos dados, você, no item 18 ali, você faz um penetration testing, né, que é o Red Team, você tem a equipe que faz isso na sua empresa. Então, são guias que vão te ajudar, né, a ter uma gestão, né, de vulnerabilidade, né? Não só de, vamos lá, soluções, configurações e pesquisas, né, que você precisa ter, né, quando falando em gestão de vulnerabilidade. Agora, falando um pouco sobre processos, né? Quando a gente fala sobre processos, né, vamos dizer assim, é uma outra tarefa importantíssima, né, dentro do Blue Team, né, porque envolve não só a área, vamos dizer assim, de segurança, mas toda a área em si de uma empresa, de um ambiente, né? Por quê? Você precisa ter a educação, né, educar os usuários e conscientizar, né, de uma forma que eles saibam como identificar um e-mail suspeito, né, saibam o que é uma senha forte,
eles consigam identificar um link malicioso. Então, a gente precisa, né, ter os treinamentos ali de forma constante, porque a gente pode ter todos aqueles processos, monitoramento, gestão de vulnerabilidade, proteção de endpoint, se o usuário clica num link suspeito, né? Às vezes ele clicou num link suspeito ali, é um malware que não tem uma correção de vulnerabilidade, né? Existe vulnerabilidade chamada zero day, né? Que essas vulnerabilidades não tem uma correção, o fornecedor sabe que o seu software está com aquela vulnerabilidade, né? Ele informa que está, só que ele não tem uma correção ainda. Então, às vezes, essas vulnerabilidades são exploradas e a gente não tem como corrigir. Claro, tem como mitigar essas vulnerabilidades, contornar para que um atacante ele não acesse o seu ambiente. Mas a gente precisa ter o usuário ali do nosso lado, né? Chamar o usuário, falar a importância da segurança de informação, né? Mostrar as técnicas ali de defesa, no que ele pode fazer, né? Claro, de forma bem simples, né? Para defender ali o ambiente que ele trabalha. Eu trouxe até aqui um exemplo, né? De um e-mail phishing, tá? Um atacante ele fez muito bem, né? Esse e-mail, né? Uma aparência ali do Google, e ele traz uma mensagem de urgência, né? Como a sua caixa excedeu, você vai ficar sem acesso ali, então é melhor você, vamos dizer assim, trocar a senha, né? Você precisa garantir ali o acesso para você não perder a sua conta de e-mail, né? O usuário, numa urgência ali, ele vai clicar, vai inserir suas credenciais. Se você não tem o duplo fator de autenticação, você vai ter seu e-mail comprometido, essas informações. Mas eu tenho um duplo fator de autenticação, né? Ele não vai ter acesso. Mas todos os seus sistemas, né? Todos os sistemas, eles têm duplo fator de autenticação, porque geralmente o que o usuário faz é uma senha para tudo, né? É uma senha para o e-mail, é a mesma senha para todos os sistemas. Então, ele não conseguiu acesso ao e-mail, mas ele vai conseguir acesso, né, se ele explorar um pouco às outras aplicações, né? E nesse e-mail, ele usou de malandragem ali no link, né? Quando você passa o mouse, então a dica que eu já deixo aqui também, né? Nunca clique no link de forma sem uma forma que você não visualize o conteúdo, né? Para onde você será direcionado. Como, por exemplo, ali o site se você passar o mouse, você será direcionado ali a primeira impressão do site do Google. Mas não, se você continuar lendo ali, tem um HTTPS ali, que você será direcionado para aquele site. Então, o Google acaba sendo uma ponte ali, né? Ou seja, numa pressa, a pessoa olhou ali, é Google, pum, eu cliquei. Aí já era, ou seja, a gente vê as credenciais, ou também você acabou de instalar um malware, né, na sua máquina. Então, cuidado ali ao clicar em links ali. Então, visualize primeiro antes de fazer o clique. E aqui, um exemplo bem simples, né, de quanto tempo o atacante ele demora para quebrar as suas credenciais. Por exemplo, se for somente números, ele vai demorar em torno de nada, tipo assim, imediatamente. Até chegar ali, pode ser até 10 credenciais, né? Ele vai ser quebrado de forma imediata. E se ele tiver até 13 credenciais, né, em 4 minutos. Então, o importante, né, que a gente tenha uma senha forte. A senha deve ter letras maiúsculas, letras minúsculas, números, né, caracteres especiais, e que seja no mínimo 10 caracteres, né? Por que 10 caracteres, né? Ali, né, o atacante ele vai demorar até 5 anos para quebrar essa senha. Mas por que eu falo até, né? O mundo da tecnologia está desenvolvendo de forma rápida, então os processadores estão melhorando, então eles conseguem fazer isso de cada vez de forma mais rápida. Então, se você tem uma senha no mínimo 10 ali, ele vai demorar um tempo. Se passa ali, vamos dizer, de 60 dias, ele já vai perder o interesse. Por quê? Porque ele sabe que a maioria das empresas tem a política ali de reset de senha a cada 60 ou 90 dias. Então, ele perde o interesse se você tem uma senha mais complexa e com pelo menos ali 10 caracteres. Porém, o recomendado agora é que seja 12 caracteres. Com certeza, Clínio.
Então, é um trabalho ali do Blue Team, né? Disseminar, né, a política de segurança da informação nas empresas ali, né? Treinar o usuário, são coisas simples que a gente precisa fazer, como eu estou fazendo agora, treinar o que ele pode clicar, o que não pode, né? Ter a senha, usar uma senha forte, a política também da empresa tem que forçar o usuário, né? A cada 90 dias, pelo menos, né? Ele não trocou a senha, sua senha será expirada de forma automática, e trocar essa senha, tá? Impacta a operação, sim, mas é essencial para a segurança. Aqui eu trouxe até um ali para a gente comentar, né? De um lado ali, né? Tá o time de segurança, de um lado ali o faro, a criptografia, ou seja, tudo que a gente falou até agora de soluções de segurança. Do outro lado está o Dave, né? Que não está nem aí para segurança, não tá nem, tá até olhando para trás, olhando para o mundo ali, né? Ou seja, não adianta a gente ter todas essas soluções de segurança, trabalhar firme, se o usuário não está treinado. Então, a importância ali do treinamento para o usuário, para que só basta de um clique, né? Só basta que o usuário dê um clique em um meio malicioso, em um link malicioso, para que ele comprometa todo o ambiente. E conforme até a Clenilde falou, a gente precisa implementar políticas de segurança. O Blue Team trabalha firme na implementação de políticas de segurança. Só nesse, vamos dizer assim, nessa apresentação, né? Além das políticas, eles têm que trabalhar na implementação de procedimentos, procedimentos de monitoramento, procedimento de gestão de vulnerabilidade, procedimento de backup, restauração. Então, são vários documentos que o Blue Team precisa trabalhar. Então, ele tem que dar atenção também, né? Além de todo aquilo que a gente falou até agora, nas documentações, né? Precisa controlar os acessos, né? Verificar e revisar os acessos, verificar se o usuário não está compartilhando as credenciais, se o usuário está mais, vamos dizer assim, de 90 dias sem realizar login. Se ele está mais de 90 dias, ele não precisa daquele usuário. Vai ficar aquele usuário ativo. O usuário foi demitido há um ano atrás e ainda não foi bloqueado. Acontece bastante. Então, a gente tem que ter um processo, né? Já entra de novo a parte de documentação, procedimentos, né? Que bloqueie o usuário quando ele é desligado, né? Troque, tira as permissões do usuário, né? E acaba sendo um processo contínuo, né? A melhoria contínua. Quando você termina de educar o usuário referente a uma vulnerabilidade, a um risco que a empresa está tendo ali, uma semana depois surgiu uma nova vulnerabilidade. Aí você tem que, novamente, voltar lá, mostrar para o usuário o que ele pode fazer, o que não pode, melhorar, né, as políticas de segurança, os processos mudam, né? Então, você precisa atualizar também as suas políticas, seus procedimentos, né? Ou seja, né, a melhoria ali contínua nos processos. E quando a gente fala, né, de resposta a incidente, né, como o Blue Team lida, né, nesse cenário, né? Eu trouxe um diagrama aqui, né, para ficar de fácil entendimento aqui para a gente, e eu vou simular aqui um ataque, né? Vamos dizer assim, vamos imaginar que o Dave, né, ele recebeu o e-mail ali do Google, né, e clicou naquele link malicioso. A máquina, como ele não esquenta de segurança ali, ele removeu o antivírus da máquina de alguma forma, tá? Encontrou algum vídeo no YouTube lá e excluiu o antivírus. Ou seja, clicou no link, a máquina tem sem antivírus, a gente perdeu, né, o monitoramento da máquina. A gente não tem o monitoramento. Com isso, o atacante ele está acessando ali a máquina dele, executando o código, ganhando privilégio, né, se movendo lateralmente, né, para outros equipamentos, e chegou ali em um servidor, né, da empresa, de um ambiente, né? E para o serviço X, né? Para o serviço X, aí é como a gente vai saber, né? A gente não tem o monitoramento, então a gente precisa saber, né? Como a gente vai chegar, né, a solucionar esse problema, né? Geralmente, quando acontece o quê, né? Se a gente não tem monitoramento, o serviço parou, né? O serviço parou, um usuário lá da ponta vai chorar. A empresa parou, não consigo fazer mais nada, o ambiente está parado. É só um serviço, mas o usuário ele fala que parou tudo, né? Aí a gente tem que, primeiro lá, entrevistar o usuário, parou o quê? Parou, não consigo fazer isso. Aí você vai lá,
passo a passo até chegar, por isso a importância ali de você ter, saber fazer as coisas manualmente. Nem sempre você vai ter a solução para te ajudar, para te suportar. Então, você precisa seguir os passos até chegar ali, nós chegamos no servidor. A gente viu que o servidor ali está com um vírus chamado Ransom, né? O Ransom, ele criptografa todo o dispositivo e a gente perde a gerência, né? Aí chegamos lá no servidor, a gente viu que o equipamento está criptografado, né? Ali deu M, já era, e agora? Sai correndo, fica ali para resolver, não tem como sair correndo nessa situação, né? Porque você foi treinado, você trabalhou e estudou para isso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, de forma rápida, isolar esse equipamento, né, da rede, né? A gente isolou o equipamento, mas ali tem um barra suspeitos, né? Pô, eu coloquei, né, de propósito, por quê? Se você tem um serviço X, que não falei desse assunto, mas é um assunto importantíssimo, que é a segmentação de rede, né? Separado dos outros serviços, a gente vai precisar parar só o quê? Só o serviço X. Mas se você não tem uma segmentação de rede, né? A rede segregada ali por serviço, você vai ter que parar o ambiente todo, né? Por causa de um serviço, vai ter que parar o ambiente todo, porque você não sabe a extensão desse ataque, né? Você vai correr o risco de que todos os seus equipamentos sejam comprometidos, então você vai ter que parar o ambiente todo. Mas vamos imaginar, então, que pelo menos ali a gente tem a segmentação, né? A gente só tem, ou seja, o serviço X ele não consegue visualizar o serviço Y. Então, a gente não precisa parar o serviço Y. Então, parou só o servidor X, né, do serviço X, beleza? E a gente precisa agora identificar a ameaça, né? O que acontece quando um equipamento é criptografado com ransom, né? O atacante ele deixa ali uma amostra do vírus, né? Para que a gente consiga fazer o resgate, né? O pagamento, né, do resgate. Então, através, né, dessa amostra que fica ali, você já consegue identificar, né, o grupo terrorista ali que está tentando atacar, ou que conseguiu atacar o seu equipamento. E também você tem vários sites na internet aí que você tem que mandar uma amostra do arquivo para ver se já tem um decryptor, né, uma chave de descriptografia para fazer a remoção desse vírus ali, né, a desinfecção dos arquivos, descriptografar os arquivos para depois fazer desinfecção da ameaça. Mas beleza, consegui isolar, identifiquei, agora eu parto para a parte de contenção, né? Quando eu falo contenção, eu preciso já parar aí, né? Porque eu preciso fazer um backup mesmo assim, desse equipamento. Mesmo que ele esteja contaminado, eu preciso fazer um backup, né? Eu preciso fazer um backup bit a bit, né? Backup ali de forma que eu não vou perder nada. E um shadow copy também, uma outra forma de backup, uma backup do disco, uma imagem toda do disco ali, né, duas formas diferentes ali para garantir que após eu tentar fazer a descriptografia, tentei fazer descriptografia, deu M, não deu certo, perdi tudo novamente. Ou seja, agora eu não tenho nem a capacidade de recuperar os arquivos. Não, você tem o seu backup. Então, é importante, mesmo que a gente tenha o equipamento criptografado ali com ransom, faça um backup, claro, e você isole também esse backup. Nós vamos fazer o backup e colocar na rede, né? Vai deixar ali isolado, né, dos outros equipamentos, né? Então, a gente vai tentar fazer a descriptografia, beleza, a gente conseguiu a chave, conseguiu depois, vai fazer a desinfecção também da máquina, né? E vida que segue, né? Mais ou menos, né? Porque a gente precisa fazer a erradicação. Por quê? A gente precisa validar se toda a ameaça também foi contida nesse equipamento e se também não vai passar por todo o ambiente, né? Se todo o ambiente está limpo, né? Uma outra forma também, né, da gente fazer recuperação, né? Se a gente, por exemplo, né, tem o backup de restauração, né, o backup, né, desse servidor, a gente não precisa passar por isso, né? Ou seja, é um processo que a gente faz dia a dia ali, a gente só elimina, corta, vamos dizer assim, tira essa parte de desinfectar e descriptografar,
e restaura o backup, né? Aí a gente vai ter certeza, claro, de um ponto que ele não esteja contaminado, de que o seu ambiente está limpo. Aí a gente volta novamente para a parte de erradicação, né? Que é verificar se tudo tá nos conforme, tudo foi limpo, nada está impactando, nenhum serviço parado, para depois a gente fazer a adequação, né? É verificar, pô, David, você deu mole lá, você, a gente precisa te treinar mais um pouco, né? A gente precisa da sua ajuda aqui, a gente precisa verificar porque como ele conseguiu fazer desinstalação do antivírus. Então, fazer a documentação de melhores práticas, né? Para que isso não ocorra novamente, beleza? Quando você passa, né, vamos dizer assim, por acidente, você acaba perdendo a confiança, né, e a integridade, né, dessas informações. Realmente, se você aplica ali a descriptografia, você vai ter seus arquivos restaurados ali, né? Mas até que ponto, né, eu posso garantir isso? Infelizmente, vamos dizer assim, qual a porcentagem? É mínima, né? E outra coisa também, você vai pagar um resgate ali para um atacante? Eu vou pagar um resgate para ele me dar a chave de descriptografia e ter um ambiente rápido de volta, né? Vou restaurar meu ambiente. Mas eu tenho certeza que o atacante vai também te devolver, né, a chave de descriptografia, né? Se ele vai te dar ali, a gente não tem garantia de nada, né? Então, nesse caso, o indicado é a gente ter um backup, né? Quando a gente fala em backup, um backup imutável, né? Porque um backup é que, mesmo que o seu ambiente ele seja criptografado, né? A parte da imutabilidade não deixa ninguém alterar o seu backup, inclusive o administrador do backup. Então, a importância de ter, além do backup, essa, vamos dizer assim, a evolução que é a imutabilidade, né? Para que a gente consiga recuperar ele de um ponto original. Então, assim, é mínimo, a porcentagem é mínima, a gente falar assim, né, como assim, na parte de confiança, né? Dificilmente a gente vai ter uma confiança num arquivo criptografado. Obrigada. De nada. E aí, vamos dizer, aí quando a gente chega ali, voltando um pouquinho, né, nessa parte desse diagrama, na parte do isolamento do dispositivo, né? A gente isolou o dispositivo, né? A gente está com o serviço parado agora, né? E o que a gente faz, né? A gente precisa ter um plano de continuidade de negócio. A gente já deve ter planejado, né? Treinado, inclusive, os colaboradores, novamente, entram na parte de treinamento, que quando um serviço fica fora por algum motivo, a gente tem a possibilidade de ter um plano B, né? Qual seria o plano B? Fazer manualmente, né? Utilizar um outro sistema, isso vai de empresa para empresa, né? Isso que vai definir o recurso que você tem, até mesmo se tiver um data center redundante, né? Se você tiver um data center redundante, melhor ainda. Claro, você precisa estar ligado nessa parte da réplica, né? Porque às vezes você tem um data center redundante e você não tem uma validação de segurança. Ou seja, aquele serviço X que estava com ransom foi para o seu data center também com ransom, criptografado. Então, a gente tem que ter também essa verificação, né? A gente tem que estar atento a isso também. Então, quando a gente fala de plano de continuidade de negócio, né, é ter também o treinamento, se simular situações próximas, né, do que pode acontecer, conforme eu falei lá no início, né, tem a expectativa e a realidade. Nunca é igual, né, do que você treina, né? Você pode fazer vários treinos no momento de ataque. Não vai ser igual porque, às vezes teve um ataque que o especialista Cleiton, justamente nesse dia, estava passando mal e foi embora. A pessoa que é responsável ali pelo Blue Team também aconteceu alguma coisa, foi embora. Então, são situações e situações que podem acontecer no dia a dia, mas vocês precisam, a gente, né, que trabalha com Blue Team, né, como somos especialistas, a gente precisa estar preparado para tudo, né? Bom, e dentro do mundo, vamos dizer assim, da área do Blue Team, né, a gente pode se especializar em várias áreas, né? Tem pessoas que trabalham ali dentro do Blue Team só com resposta a incidente, só com SOC, né? Na parte da segurança física, que é o CFTV, né? O controle de acesso ali,
proteção de redes, né? Switches, roteadores, firewalls, né? Desenvolvedores de segurança, né? Tem pessoas que trabalham junto com o time de dev, né? Fazendo a parte de segurança, né? E também desenvolve, né, sistemas de segurança internos ali para agilizar o processo, né? Parte de gestão de identidade e acesso, né? Eu não falei desse tópico, mas é importantíssimo também, porque se você tem um processo manual de criação e bloqueio do usuário, você pode esquecer, né, de desativar o usuário quando é desligado. Se você tem um processo ou uma solução de gestão de identidade e acesso, isso será feito de forma automática, como, por exemplo, um usuário ele foi contratado e entrou lá no sistema de GP. A solução vai lá no sistema de GP, faz a criação automática do usuário e concede o acesso de acordo com o seu perfil, com o seu cargo ali, o papel dentro da empresa, né? E quando ele é desligado, ele faz o bloqueio automático. Ele mudou de compras para financeiro. Ele vai perder os privilégios de compras e vai ganhar os privilégios financeiros, né? Isso ajuda bastante ali né, nos processos da empresa e na segurança ali né, dos acessos, né? Tem pessoas que também, né, ele segue na parte da análise de malware, né? Ele faz uma verificação do início ao fim do que o malware faz dentro do equipamento, da rede, faz toda a análise. E também hoje em dia, né, está crescendo bastante a parte de privacidade de dados, né, com a LGPD aí, né, já tem algum tempo no Brasil, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né. O time, vamos dizer assim, o time jurídico estão migrando ali para a área de Blue Team, da área de segurança, né, e quem trabalha de segurança também está estudando ali com o time jurídico, né, porque eles acabam, vamos dizer assim, sendo uma parceria, segurança de informação com o time jurídico, né? Então, tem áreas, né? Várias áreas dentro do time que você pode especializar. Ou você pode estudar ali um pouquinho para cada coisa ali, né? E todo dia, né? Você está em constante aprendizagem, né? Você vai estudando uma coisa, amanhã você precisa estudar outra. Então, é um processo constante quem trabalha com segurança da informação. Tá? Quando você tem uma solução dessa, fica até fácil, né, a gente abordar o usuário, porque ali tem logs, né, de privilégios que ele pode fazer ou não dentro do ambiente, né? Assim como o CIEM também, né? Ele pode nos ajudar nessa resposta, né? Ele tem um privilégio, ele está tentando fazer a escalação daquele privilégio ou acessar algo que ele não deve. Tá? A gente tem como, infelizmente, a gente conseguiu, né? A gente conseguiu encontrar nos logs aqui que você está tentando executar uma ação aqui que não está de acordo com as conformidades dentro da empresa, da política da empresa. Então, a gente precisa te notificar, né? Geralmente, a gente notifica o colaborador e caso isso seja uma constância, né? A gente acaba enviando ali para a gestão de pessoas, esse colaborador acaba sendo um grande risco, né, para a empresa, né? Para a gente medir, vamos dizer assim, o nível de maturidade ali, né, do como está sendo aplicado, a gente tem que usar aquele framework, conforme eu mostrei, né? NIST, SysControl, né? Porque ali tem vários tópicos e você vai falar, possuo, não possuo, possuo uma solução alimentar, possui processos, né? Que eu vou controlar as softs que estão não homologados, sim, não. E no final ele vai te dar o nível de maturidade que a sua empresa está, né? Ali dentro do SysControl, provavelmente, né? Tem vários controles. O nível básico, vamos dizer assim, que é para empresas de baixo porte, nível intermediário, que são para as empresas ali de médio porte, e que o nível 3, né, que são para as empresas de grande porte, né? Então, a empresa de grande porte, ela precisa ter todos aqueles requisitos de segurança. Então, eu tenho como avaliar como está o nível de maturidade, né, do ambiente. Mas como realmente eu vou provar isso? Aí eu vou precisar do Red Team, que eu vou precisar agora, preciso que você simule um ataque aqui, né? Faça um ataque ali de black box, né? Que
ele vai tentar atacar o ambiente ele sem nenhuma credencial, né? Ó, você vai atacar o nosso ambiente aqui, não vou te dar nada de informação, né? Aí, beleza, não consegui nada. Agora eu vou atacar o ambiente, vou dar uma credencial a ele, um privilégio menor. Vamos lá, primeiro, um privilégio intermediário. Ele vai tentar verificar se ele consegue acessar o ambiente também. Novamente, vou dar para o Red Team, né? Vou ajudando ele também, né? Agora eu vou te dar um usuário com um privilégio maior. Vamos dizer assim, se alguém ali do time de infra, né, de suporte, que tem um privilégio maior, o que acontece se ter o vazamento daquela senha dele com um privilégio alto? O que vai acontecer no ambiente? Então, o Red Team, com posse dessas credenciais, ele vai fazer toda uma análise ali completa. Ó, se acontecer, se eu tiver uma credencial dessa, eu consigo fazer esse estrago na rede. Então, a gente precisa do Red Team também, né? A gente precisa ter o Red Team ali, né, para simular um ataque para saber o quanto que a gente está vulnerável ali, né? E até mesmo para validar, né? Como a gente conversou, né? Eu não consegui ter acesso ao seu ambiente, parabéns. Por exemplo, eu estou trabalhando ali de forma firme, monitorando, até mesmo validando, né, se um ataque ali, se o Blue Team consegue identificar o ataque, né? É interessante que, mesmo ali, tipo assim, sendo com o mesmo objetivo, é que eles não se comuniquem, né? Não informem o momento que está sendo atacado, para que ver se o time ali do SOC com o CIEM vai alertar que alguém está tentando atacar e fazer o bloqueio. Então, é importante também, né, a gente fazer esse tipo de serviço, né? Então, a simulação, né, é o melhor exemplo para isso, né?